Bom dia! Este é o Morning Call Monte Bravo, mais cedo, mais completo e focado no que você precisa saber para começar seu dia. Hoje é terça-feira, dia 12 de maio de 2026. Vamos nessa? Em tom mais cauteloso nessa sessão, os mercados voltam a operar refletindo a deterioração recente do cenário geopolítico e a retomada do prêmio de risco no petróleo. Após um breve período de alívio, a rejeição da proposta iraniana pelos Estados Unidos recoloca a incerteza sobre o desfecho do conflito, mantendo o Estreito de Hormuz com fluxo fortemente restrito. O Brent avança novamente para a faixa de 107 dólares americanos por barril, enquanto os juros americanos abrem com o Treasury de 10 anos em 4,42% e o de 2 anos em 3,96%. As bolsas acompanham esse movimento, com quedas dos Estados Unidos, Europa e Ásia, enquanto o dólar opera sem tendência clara e o ouro recua levemente. A leitura de mercado é de que o otimismo diplomático da semana passada ficou para trás, dando lugar a uma nova rodada de tensão. O Irã endurece sua posição, condicionando qualquer acordo ao fim do bloqueio naval e a compensações, além de elevar o tom ao mencionar possíveis avanços no enriquecimento de urânio. Ao mesmo tempo, sinais vindos do setor energético indicam um cenário mais apertado de oferta. Estimativas recentes apontam que o mercado pode estar perdendo volumes relevantes de petróleo semanalmente, o que, se persistir, pode atrasar a normalização do equilíbrio global até meados da década. Mesmo com esse pano de fundo mais desafiador, chama atenção a resiliência dos mercados acionários, especialmente nos Estados Unidos, ainda próximos das máximas, sustentados pelo bom desempenho corporativo. Isso reforça o caráter dual do momento atual, em que o risco macro convive com fundamentos ainda sólidos em alguns segmentos. O principal evento do dia é o CPI de abril nos Estados Unidos, que deve funcionar como teste importante para a trajetória dos juros e dos ativos de risco. O consenso aponta para uma alta de 0,6% no índice cheio e 0,3% no núcleo. O mercado estará especialmente atento ao comportamento do núcleo, já que uma leitura acima desse nível poderia indicar que o choque de energia começa a se espalhar para outras categorias, aumentando o risco de inflação mais persistente. Nesse cenário, a precificação de cortes de juros pelo Federal Reserve poderia ser ainda mais adiada, especialmente em um ambiente já marcado por maior incerteza na comunicação da autoridade monetária. Diante disso, a estratégia de alocação segue exigindo equilíbrio e proteção. A duration continua relevante, mas o dado de inflação pode trazer volatilidade no curto prazo. No Brasil, a preferência permanece concentrada em ativos indexados à inflação e caixa, enquanto cresce a atenção a ativos mais sensíveis ao petróleo, à inflação implícita e ao risco geopolítico. No cenário doméstico, o ambiente segue pressionado por uma combinação de fatores. A dinâmica fiscal e o nível elevado de juros continuam sendo pontos de preocupação para o setor produtivo, enquanto a inflação, impulsionada pela guerra e pelos custos de energia, começa a se refletir de forma mais clara na economia real. O varejo apresentou queda relevante nas vendas em abril, indicando perda de ritmo do consumo em um contexto de renda pressionada. Ao mesmo tempo, o Banco Central atua no câmbio com leilões de linha, tentando suavizar a volatilidade em meio ao cenário externo mais turbulento. No campo corporativo, Petrobras reportou queda no lucro do primeiro trimestre, mesmo com produção recorde, e anunciou o pagamento relevante de dividendos, mantendo o tema energia no centro do noticiário local. A implicação mais ampla é que choques globais mais frequentes e a pressão sobre alimentos e energia continuam sendo fatores-chave para a percepção de renda e, consequentemente, para o ambiente político. No noticiário internacional, além da escalada entre Estados Unidos e Irã, também ganham destaque movimentos de política monetária e cambial. Há maior coordenação entre Estados Unidos e Japão no câmbio, enquanto o Banco do Japão surpreende com um tom mais duro, elevando projeções de inflação e sinalizando possível ajuste de política. Esse conjunto adiciona mais uma camada de complexidade ao cenário global. Na agenda, o foco absoluto está no CPI americano, acompanhado por dados de emprego e falas de membros do Fed.
No Brasil, o destaque também é a inflação, além da atuação do Banco Central no mercado de câmbio. Na Europa, a leitura de preços na Alemanha ajuda a complementar o quadro global. Em síntese, o mercado volta a um ambiente de maior cautela, com o petróleo retomando o protagonismo e a inflação no centro das atenções. O dado de hoje será determinante para avaliar se o choque permanece concentrado na energia ou começa a se espalhar, influenciando diretamente a trajetória de juros e o comportamento dos ativos nas próximas semanas. Nós ficamos por aqui. Bom dia e bons negócios!